Mas quando pensamos neste texto, versículo 29 do capítulo 1 do Evangelho de João, quando diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na história bíblica, o Cordeiro, ele foi usado desde o início como um objeto representativo, nós sabemos. Este objeto representativo, ele é assim, o substituto do homem em seu pecado. O Cordeiro, ele, como substituto a este homem, é então um tipo perfeito, se podemos assim usar este termo, e é necessário, sublime do Cristo. Por que o tipo? Porque ele é o modelo usado deste objeto, o Cristo, representativo. Então, o tipo é isto, é este modelo. E ele, como modelo, sendo este tipo, o Cordeiro, ele apresenta as características justo do que ele está tipificando ou representando, que seria o Cristo em sua funcionalidade, ou na função que é o Cristo, a razão por qual, como ele viria, no que ele viria fazer este Cristo. Ele vem como, desde o início, uma proposta da lei de Deus. É uma proposta da lei de Deus. Deus propôs isto. E é interessante, quando pensamos sobre o Cordeiro, no seu sangue derramado, no sangue deste Cordeiro, era justamente a ideia de purificar, ou purificador ao pecado. O sangue do Cordeiro, na história do povo de Israel, ele tinha representava essa ideia de purificar o homem em seu pecado. O homem em seu pecado precisava morrer, irmãos. O homem e a mulher. E não tinha como ser diferente. Se comerdes deste fruto, certamente morrerás. Todo homem em seu pecado, o resultado é a morte. Todo homem sem uma conversão, o resultado é a morte. Todo homem sem ser coberto, ser lavado pelo sangue do Cordeiro, o resultado é a morte. Foi ontem, hoje e no amanhã. O Cordeiro morto é então o substituto, eis a razão do Cordeiro, é o substituto na morte por este homem. Deus decretou a morte por causa do pecado. A mulher e o homem sem a conversão, já falei isto, se não me engano, na semana passada, sem a conversão, sem a mudança, sem a transformação de vida, vai morrer. Então, este sangue, tal qual a atitude do homem que pecou, leva este homem à morte, agora a ação do Cordeiro Jesus, que é o que podemos perceber no texto, esta ação dele levará o homem à vida. O Cordeiro, que é o modelo do indivíduo, do objeto que é sacrifício, ou que será sacrificado, melhor dizendo, o Cristo, este Cordeiro, em seu sangue, é justamente para, bem direto e bem claro, para libertar o homem do poder do pecado. O Cordeiro, quando derrama o seu sangue,
ele é substituto ao sangue do homem. A alma do homem condenada à morte precisa ser lavada pelo sangue do Cordeiro. O homem, em sua condenação de morte, ele é perdoado diante do sacrifício do Cordeiro. O Cordeiro e o Cristo, então, estão interligados na história, evidente, na história bíblica, e eles como se estivessem associados. Mas associados em que sentido? Na intenção de Deus. O Cordeiro e o Cristo estão associados à intenção de Deus. Na intenção de Deus, nesta intenção, existe o querer purificar o homem, na intenção do Cristo. O querer purificar o homem. E a esta intenção está interligado, está associado a figura do Cordeiro e a figura do Cristo. O peso do pecado, que é o impedimento do homem, na vida do homem, em ter uma relação com Deus, este peso do pecado, com o Cristo, ele é aliviado, ele é retirado. O Cristo é o intermediário, para que novamente o homem, e somente por Cristo, há condições deste homem e desta mulher, sendo intermediado por ele, de livrar, ou ser livre, ou ser liberto da condenação. Como o Cordeiro foi o símbolo da libertação, lá no Egito, ao saírem do Egito, por causa da saída do Egito, o Cristo, Cordeiro Pascal, ele é este que indica a libertação agora do pecado. O Deus que decretou a morte por causa do pecado, novamente, é o Deus que decreta a salvação por causa do Cristo. Cristo, como Cordeiro, ele indica então a libertação do povo. Cristo, como Cordeiro, e é isso que entendemos no texto do Evangelho de João 1:29, é o substituto do homem e da mulher em seu pecado. Cristo, então, é a nossa Páscoa, é a nossa comemoração, a libertação deste peso, do que pesa sobre o homem e a mulher, este pecado condenatório. Por Cristo, nada, vale salientar, nada impede o homem e a mulher convertida a entrar agora na presença de Deus. Não é a igreja, não são os mandamentos, os dogmas, os líderes e seus pastores, nada disto tem valor sem o Cristo. Nada disto aqui tem valor sem o Cristo. Vocês, nós não temos valor nenhum sem o Cristo. Apenas seríamos como algo podre a se desfazer com o tempo. Nem nossa memória tem valor sem o Cristo. As tuas, as minhas, as nossas realizações não têm valor. O nosso cântico, os nossos estudos não têm valor nenhum sem o Cristo. A nossa história, no final das contas, lá, sem o Cristo, sem este Cordeiro, por força do decreto, talvez por alguns seriam apenas histórias contadas